Vou fazer agora aqui uma viga biapoiada, né, com um carregamento, com duas cargas pontuais equidistantes, né? Ela é simétrica e tem dois carregamentos pontuais. Isso é interessante porque a gente vai ter o que a gente chama de flexão pura aí, né? Então, assim, quando eu coloquei esse exercício, que é um exercício fácil, mas ele é justamente para instigar vocês, que vocês vão ver uma coisa que vocês considerariam atípica, né? Uma região da viga onde está ocorrendo apenas momento fletor, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço, né? Primeiro passo de uma resolução sempre é o quê? Reações de apoio. Como é que eu faço? DCL inicial. Sempre começo com o meu diagrama de corpo livre inicial. Vejo os pontos, né? Então aqui eu vou copiar a estrutura, colo ela aqui, ok. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter as ações, né, que são 60, 60, equidistantes. Aqui eu vou ter o ponto início e término de estrutura, né, e pontos de aplicação de cargas. Então eu tenho 4 pontos notáveis, A, B, C e D. Vou ter quantas sessões de análise? Uma, duas, três. Três sessões. Então, S1, S2 e S3. Como é simétrica, se eu respondo S1, S3 também vai estar sendo respondida. Tá? Ah, mas como aqui eu estou fazendo a resolução, eu vou fazer de todas as sessões. Tá? Então, vou ter aqui um apoio do segundo gênero. Então, vou ter VA e HA. Força vertical em A, força horizontal em A, que eu chamo só de HA, tá? E aqui eu vou ter meu VD, né? E aí eu faço o somatório das forças, né? Somatório das forças horizontais é igual a zero, portanto, HA é igual a zero, pois não tem nenhuma força vertical, horizontal aqui, ó. Tá vendo força horizontal aqui? Não tem. E as reações, isso aqui, ó, o que está aqui, só existe se tiver ação, que entra lá, para toda ação terá uma reação na mesma direção, só que de sentido opostos. Isso aí vocês viram em física, tá? Então, somatório das forças verticais é igual a zero. Logo, tudo que sobe, desce. Então, esse aqui tem que igualar a esses dois aqui, certo? Então isso é visível. Então vou ter VA menos 60 mais VD é igual a zero. VA mais VD é igual a 120 kN. Então tem uma relação aqui entre os dois. Porém, não tem um valor deles. Então tem que fazer o somatório. Vou fazer o somatório aqui do ponto A. E aí eu vou ter o quê? Esses braços de alavanca aqui, ó. 1,5. Daqui para cá, vou ter o quê? Daqui para cá, eu vou ter 3 metros, né? E do D, eu vou ter quanto? Qual é esse braço de alavanca do D aqui? Vou ter 4,5, entendeu? Então, eu vou pegar dos braços de alavanca, ó. Esse vai girar no sentido horário, esse vai girar no sentido horário e esse vai girar no sentido anti-horário. Então, tudo que está girando no sentido horário tem que ser igual aos momentos que estão girando no sentido anti-horário. Então, vou ter somatório dos momentos no ponto A é igual a zero, no sentido horário como sentido positivo. Eu que adotei isso aqui, tá? Então, tenho 60 positivo vezes 1,5 mais 60 vezes 3 menos VD vezes 4 é igual a zero. Passo o VD para o outro lado, então VD é igual
Aí eu já calculo 60 vezes 1,5 dá 90, né? Mais 60 vezes 3, 270. 270 dividido por 4,5. Dividido por 4,5 dá 60. Oh, nossa senhora. Deu 60. Logo, VC é igual a 120 menos 60. E vai dar o quê? 60 kN. Logo, ó, essa força vem para esse lado e essa força vem para esse lado, né? O carregamento aí. Tranquilo? Agora eu tenho meu DCL final. Eu vou ter aqui meu DCL final, que é o que eu utilizo para o cálculo das equações. Então vou pegar isso aqui que já está os carregamentos, colar aqui. Então tenho meu DCL final e não tenho, eu só vou ter essas ações aqui, ó, 60 kN, essas reações, né? 60 kN. E aqui eu vou ensinar vocês como avaliar uma seção interna no meio, né? Porque essas aqui é muito fácil, né? Vem aqui, esse aqui é S3, né? E o X vem para cá. E essa aqui, o X está aqui, né? E aí vocês vão ver, porque sempre eu falo assim, vamos comendo a estrutura pelas beiradinhas. Porque é mais fácil do que eu analisar a estrutura depois, quando eu tenho S2 aqui, uma estrutura por aqui, ó. É mais fácil. Mas aqui não tem como eu correr disso, né? Eu vou ter que analisar essa estrutura por aqui. Então, repara bem. Aqui eu tenho S1, S2 e aqui S3, né? Então, eu vou fazer bem rápido aqui e bem simples, somatório. Que somatório? Vou estar aqui no segundo passo, né? Que é as equações dos expostos substantes internos. E aí vou ter em S1. O S1 é de 0 a 1,5, né? Sendo que esse valor é o quê? De A a B, né? Então, o 0 é o ponto A, o B é o ponto 1,5, tá? Então, vou ter normal em S1 pela esquerda, estou vindo aqui pela esquerda da seção, né? Isso aqui é a esquerda, aqui é a direita, né? É igual a 0, não tem nenhuma normal. Vou ter cortante em S1 pela esquerda é igual, vou ter no sentido horário, então é positivo. Então, ó, 60, né? Esse 60 ele gira aqui em relação à seção no sentido horário. Ó. Se ele gira em relação à seção, imagina amarrar uma cordinha aqui, aí esse ponto é fixo aqui, ó. Esse X aqui é fixo. Então, se ele girar, vai girar no sentido horário, essa força de 60. Logo, é positivo quando eu falo de cortante. Positivo é uma constante, e aí eu tenho um momento em S1 pela esquerda é igual a 60x, né? Que essa distância aqui é x, essa cordinha aqui. E o momento é o quê? Uma força vezes uma distância. Então, 60x. Esse x vai estar variando de 0 a 1,5, tá? Finalizei S1. Eu vou botar aqui em S2, S3 logo, né? Vou deixar para fazer S2 aqui, que é mais complexo aqui embaixo. Ou melhor, já faço S2 aqui em S2, né? E aí eu vou ter essa situação, né? Tanto se eu for pela direita e pela esquerda, eu vou ter, eu vou ter 1,5 e o x é aqui, ó. O x é aqui. Eu tenho 1,5 mais x. Então vai estar variando aí. É, então, eu tenho o quê? Que o x aqui, a distância, vai ser de A. Ela pode ser de A a C, né? Na seção 2. Então, pode ser de A a C. Então, esse valor aqui, ó, é 1,5
mais x, né? Essas distâncias aqui, ó, de 60 e de 60 aqui da reação, de 60 daqui é x em relação à seção. Então isso embaralha mais um pouquinho a cabeça de vocês, né? Então eu não tenho mais. Aqui eu tinha o quê? Aqui eu tinha bem claro, né? Era 60 kilonewtons, a seção transversal S1 e a distância x, né? Então era bem simples. Aqui eu não tenho mais isso. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho 60, 1,5 e S2, né? Então isso deixa mais difícil, porque eu vou ter aqui, ó, normal em S2 pela esquerda, né? É igual a zero, não tem nenhum esforço normal. Cortante em S2 pela esquerda, aí eu já vou ter o seguinte, eu vou ter 60 positivo e menos 60, porque está no sentido anti-horário, menos 60 e esse aqui mais 60, né? Opa! Então, vai zerar, né? Então, eu vou ter 60 menos 60 é igual a zero, tá? Porém, o momento fletor não é igual a zero, que eu vou ter aqui, ó, que é o que eu chamo de flexão pura. Eu vou ter só momento fletor aqui no centro da viga. Então, vai ser o quê? Vai ser 60 vezes o braço de alavanca, e aqui vai tracionar as fibras inferiores, então é positivo, né? 60 vezes 1,5 mais x, né? E depois eu vou ter o quê? Menos, que aqui traciona as fibras superiores, então é negativo, menos 60x, tá? E aí aqui eu vou ter que multiplicar, né? Vou multiplicar aqui, ó, chuveirinho, né? Multiplico aqui. Então, 60 vezes 1,5 dá 90, mais 60x, né? Menos 60, né? E essa é a minha equação. Você vai ver que vai virar uma constante também. Então, corta aqui, corta aqui. Então, o momento no centro da viga é 90 kilonewtons metro, né? Ok. Então, finalizei S2. Vou para é, vou para S3, né? S3 que nem S1 é bem simples. Então, vou colocar aqui, ó. Em S3, eu vou ter aí S3 vai ser, ao contrário desse aqui, vai ser pelo outro lado, né? S3 aqui, 60 aqui, aqui é o ponto D, né? Essa distância é x, então vou ter normal em S3 pela direita é igual a zero, cortante em S3 pela direita é igual a menos 60 e momento em S3 pela direita é igual a 60x, tá? É positivo porque traciona as fibras inferiores. Isso aqui variando de 0 a 1,5. Da mesma forma que o x varia a 1,5 também. Pronto, finalizei as equações. Eu vou para o meu terceiro passo, né? Terceiro passo são os diagramas dos esforços solicitantes internos. Repara bem que não tem assim segredo, né? É você pegar e resolvendo o exercício, né? Então vou resolvendo exercício, resolvendo, e aí eu chego aos resultados, ganho a prática, né? Ó, aqui eu vou deixar aqui e vou botar o DEM lá em cima, porque o DEM aqui é zerado, né? Até agora eu não botei esforço cortante, ou esforço normal, né? Então, diagrama de esforço normal, em kilonewtons, vai zerar todos os pontos, né? Então, vai ficar assim o gráfico. Aí eu tenho meu deck, diagrama de esforço cortante. Eu vou usar isso aqui para dimensionar os estribos depois, né? E meu DMF,
que eu vou dimensionar as armaduras longitudinais. Por isso que é importante esses diagramas. Quando eu estiver fazendo estrutura de concreto armado, eu olho os diagramas para poder calcular eu olho esses esforços para calcular as barras de aço. Então tem aqui, ó, 60 positivo em 60 positivo em S1, 0 em S2 e menos 60, 60 negativo em S3. Então o gráfico do deck vai ficar aqui, ó, 0 na região central da viga, não tem esforço cortante. Depois eu vou ter 60 aqui, 60 positivo em S1, mais 60 negativo em S3, menos, tá? Então ficou assim o gráfico, tá? Repara que é zero aqui no centro. Aí é o que eu tenho que eu chamo de flexão pura. Se eu tenho aqui, vamos pegar aqui, no centro vai ser 90, né? Então no centro aqui da minha viga vai ser 90. Como eu não tenho nenhum momento aplicado, eu sei que quando eu calcular vai ir de 0 a 90, né? Que vai permanecer. E esse momento é positivo, né? Então vai ficar assim o diagrama. Como assim de 0 a 90? Pega aqui, ó. Vou substituir essa equação aqui, ó. 60 vezes 1,5, 90. 60 vezes 1,5, 90. E no centro é 90, com uma constante, então vai ficar assim os diagramas. Se eu pegar aqui e fazer essa viga, vamos lá. Ela é o quê? 1,5, 1,5, 1,5. Tem o quê? Tem um apoio do segundo gênero, né? Então vou fixar aqui e aqui um apoio do primeiro gênero, certo? Tenho aqui dois carregamentos, né? Que eu vou chamar aqui de P2, essa carga, e esse carregamento é de menos 60. Então apliquei. Vou aplicar material, vou aplicar seção transversal, que eu já tinha configurado. Momento normal, né? Não tem. Cortante, vai ficar o quê? Deixa eu diminuir aqui a intensidade. Vai ficar assim, né? 60 menos 60. 60 menos 60. E o momento fletor vai ficar assim. De 0 a 90, 90 constante, aqui é o que eu tenho que chamar de flexão pura, que só tem momento fletor, e 0. Então, fechou a questão.